posso demorar, tem que ser culto rápido. Então vamos já falar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 6. Jonas, primeiro capítulo, do 1 ao 6. Nós vamos ler nesta noite, em nome de Jesus. A gente tem aqui no telão, para você que ainda não tem a sua Bíblia. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, compartilhe esse programa, esse culto, que vai ser uma bênção. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez cessar no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia no profundo sono. Até o versículo 6 está ótimo, amém? Essa palavra, essa passagem da palavra de Deus, ela é tão poderosa, e hoje eu quero falar sobre os quatro barcos. Então preste atenção, para você entender o que eu quero dizer. Um dos barcos, o barco representa a nossa vida, o mar representa o mundo. E quem está no nosso barco e quem comanda a nossa vida? Então, desses quatro barcos que eu separei, eu quero falar do primeiro, que é o navio de Jonas. Jonas, ele tinha um propósito. Deus deu um propósito para ele. Deus deu uma missão para ele, para que ele fosse pregar em Nínive. E este lugar, queridos, era um lugar maligno. Este lugar era um lugar difícil de estar. Eles eram uma nação promíscua, era uma nação que não temia a Deus, e provavelmente era uma nação que perseguia até mesmo o povo de Deus. Então não era um lugar bom para se estar, não era um lugar bom para ter uma estadia. Não, Nínive era o pior lugar para um homem e uma mulher de Deus para estar. Nínive era o pior lugar para que um homem e uma mulher de Deus pudesse estar. Então o Senhor falou assim, Deus quis usar o profeta, porque Deus usa os seus profetas. E Deus falou assim para Jonas: olha, eu quero que você vá até a Nínive, e quando você chegar em Nínive, eu quero que você profetize, e eu quero que você declare o juízo sobre aquele lugar. E diz a palavra de Deus que quando Jonas foi para comprar uma passagem, de vez dele ir para Nínive, ele viu uma embarcação indo para Tarsis, que é a Espanha. Falou: o que eu vou fazer em Nínive? Eu vou me matar, eu vou falar de Deus lá, vão querer me matar, eu vou para outro lugar. E diz a palavra de Deus que de vez dele embarcar para Nínive, ele foi para Tarsis, para a Espanha. E ele entrou no navio, e diz a palavra de Deus que Jonas fugiu da presença de Deus. Que loucura é essa? Quem pode fugir da presença de Deus? Se você for até os altos céus, lá Ele estará. Se você for até a profundidade do mar, lá Ele estará. Se você entrar numa caverna, lá Ele estará.
o Senhor e a presença dele está em todo lugar. Mas por que então a Bíblia diz que Jonas estava fugindo da presença de Deus? Eu quero dizer algo para vocês nesta noite, que toda vez que nós saímos de um propósito de Deus, toda vez que Deus coloca algo para você fazer, toda vez que Deus tem algo para você fazer e você não faz, é o equivalente, é a mesma coisa de você estar fugindo da presença dEle. Quando Deus dá uma missão para você, ou quando Deus coloca algo para você, e você sai, e você desiste, e você foge, e você recua, queridos, é a mesma coisa de fugir da presença de Deus. E eu quero que você entenda que nesta noite o melhor lugar para se estar não é o lugar melhor fisicamente dizendo, mas o melhor lugar para se estar é o lugar aonde Deus enviou e aonde os planos de Deus estão com você. O melhor lugar de se estar é no lugar aonde você tem um propósito, aonde Deus colocou você com um propósito. Vocês têm um propósito, cada um de vocês tem um propósito, cada um de vocês tem um chamado. E aquele homem, ele fugiu do seu propósito. E aquele homem, ele fugiu do seu chamado. E ele foi para outro lugar. E diz a palavra de Deus que ele vai para o fundo e ele dorme. E quando ele está longe do propósito de Deus, o que acontece? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade balançava o navio para lá e para cá. E os marinheiros, as pessoas que estavam lá ficaram apavoradas. Cada um começou a adorar um Deus, cada um começou a fazer as suas preces para aquilo que acreditava. E de vez de melhorar, ficava cada vez pior. Até que chegou um momento que eles começaram a jogar as coisas, o que eles tinham dentro do navio. Porque você tem que entender que até hoje os maiores e os produtos mais ricos, né, que passam de lugar para lugar, de nação para nação, é feito através do mar. Não sei se você sabia disso. As importações ainda nos tempos modernos é assim. Imagina naquele tempo que não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha caminhão. Então todos os caminhões que você vê passando, vai até o litoral paulista e desce, e de lá sobe, e assim vai, para entregar para os navios. Então naquele tempo era a mesma coisa. Então as riquezas, então você pode entender que tinha comida, alimento, roupas, tecidos, coisas preciosas, ferro, bronze, prata. Então aquele navio, para não afundar, eles começavam a jogar as coisas para fora do navio. Queridos, eu quero dizer algo. Eu quero que você entenda nesta noite que quando nós não estamos no propósito de Deus, nós encontramos a perca. Quando não estamos no propósito com Deus, nós encontramos a tribulação, e nós encontramos a perca. Quantas pessoas têm se perdido? Quantas pessoas têm perdido no físico? Quantas pessoas têm perdido no emocional? Quantas pessoas têm perdido várias coisas na sua vida? Por quê? Porque está fora dos propósitos de Deus. E o pior de tudo, querido, que além de você se prejudicar, você acaba prejudicando as outras pessoas que estão em sua volta. Ou quem tem alguém que você se relaciona, ou tem alguém que está longe do caminho de Deus, parece que nada dá certo, parece que é tudo mais difícil. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus. E diz a palavra então que eles perderam, e aí não tendo mais o que fazer, e eles começaram a lançar sorte, para ver, já não tinha mais o que jogar no mar, e agora eles iam começar a jogar pessoas. Olha que situação terrível. E diz a palavra que Jonas falou assim: viu, a culpa sou eu. Então quando jogaram ele, um grande peixe engoliu, e ele ficou no ventre daquele peixe por dias. E ele fez uma oração de arrependimento. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que você imagine, eu quero que você pense, você ficar 3 dias no ventre de uma barriga de um peixe. A escuridão, o nojo,
a morte, a opressão. Queridos, quando a gente fala em percas, tem pessoas que só pensam em coisas financeiras, mas aqui eu estou falando sobre depressão, aqui eu estou falando sobre opressão, aqui eu estou falando sobre ansiedade, aqui eu estou falando sobre tantos pânicos que aquele homem passou, porque ele estava cheirando morte, ele sabia que era o seu fim, ele falou assim: acabou a minha vida. Mas ele faz uma oração, pedindo perdão ao Senhor, ele faz uma oração, entendendo, ele faz uma oração dizendo: Senhor, me perdoa. E diz a palavra de Deus então que aquele peixe, ele tinha um destino. O homem pode ser desobediente, mas a criação de Deus é obediente. E diz a palavra de Deus que aquele grande peixe foi até a praia de Nínive e soltou. Imagine a nojeira que foi, água salgada, sal, areia e aquele cheiro de peixe. Meu Deus, coisa nojenta. Quem está comigo aqui? E ele foi lançado para fora. Então ele foi parar no destino aonde Deus tinha colocado para ele. Querido, eu quero alertar você aqui nesta noite. Você não precisa passar por este processo, você não precisa passar por isso, você não precisa perder, você não precisa ficar no escuro da vida, você não precisa, meu querido, perder e sentir a morte, a opressão, depressão, ansiedade. Deus tem um destino para você, e você sabe o destino que Deus tem para você. Então que em nome de Jesus, querido, que você não seja engolido por alguma coisa deste mundo, mas que você corra para o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você olhando para as coisas deste mundo, parece que as coisas do mundo é melhor do que o projeto de Deus, mas os planos de Deus é melhor do que o plano deste mundo, é melhor do que qualquer lugar desta terra. O melhor lugar para se estar é o lugar aonde Deus preparou para você estar. Alguém recebe esta palavra? Então se manifeste com a sua fé. O melhor lugar para se estar é o lugar aonde Deus mandou você estar. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão padecendo. Por quê? Porque está longe do propósito de Deus. Então ele foi para o destino onde Deus colocou, com sofrimento, mas chegou. Que nesta noite você, em nome de Jesus, retome a caminhada que Deus colocou para você, o ministério que Deus deu para você, aquilo que Deus determinou para a sua vida. Que você, em nome de Jesus, caminhe em direção ao propósito que Deus tem para você. Fugir de Deus é simplesmente não obedecê-lo. Fugir de Deus é simplesmente fugir daquilo que Ele colocou para você. O segundo barco que eu quero falar, onde o apóstolo Paulo estava, em Atos capítulo 27. Eu quero que você leia comigo em Atos capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 10 e versículo 11. O apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma. E enquanto ele estava sendo levado para Roma, porque ele tinha que ter um encontro ali, o Senhor tinha um destino para Paulo. Mas ele estava debaixo de um comando, ele estava debaixo de uma direção. E eles estavam navegando, e aquela viagem era uma viagem perigosa. Eles estavam no navio, e no versículo 10 do capítulo 27 diz assim, dizendo: Senhores, vejo, apóstolo Paulo dizendo, que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião, ele cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Então, tinha um centurião, que era o dono daquela comitiva, ele que ordenava, ele que cuidava daquela comitiva, que era um centurião romano. E tinha o capitão e o dono do navio, e eles estavam fazendo uma travessia perigosa, e o inverno já tinha chegado, já estava chegando o inverno, e estava uma viagem conturbada, e eles ficaram numa ilha, em Creta, e naquela ilha, não era uma ilha vistosa, não era um bom lugar para ficar. Mas o Senhor, como Paulo era dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse: olha, vamos ficar aqui, não vamos seguir a viagem, porque se a gente for seguir a viagem, nós vamos entrar no inverno,
E quando chegar o inverno, o vento é forte, a tempestade é forte, a chuva é forte, então nós vamos ter um grande prejuízo. Mas aquele centurião, aquele homem que estava no comando daquela operação, ele perguntou para o capitão, e o capitão: não, esse cara não manja nada, eu sei o que eu estou falando. E o centurião perguntou para o dono do barco: não, rapaz, vamos, porque é certo o nosso destino, vai dar tudo certo. O que significa que eles não ouviram a voz do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não estava falando como um navegador, porque o apóstolo Paulo não era realmente um navegador, por mais que fosse um homem muito inteligente, por mais que fosse um homem cheio de sabedoria, mas ele estava falando pelo Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Ele falou: vamos ficar aqui. Mas sabe o que acontece? O dono daquela missão, ele achou mais importante o conselho de um capitão e o conselho do dono do barco. Quem é esse cara? Sabe, queridos, nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão, até mesmo dentro da igreja, estamos vivendo o humanismo. O que é isso, apóstolo? É mais importante o que o homem acha, é mais importante o que a minha experiência acha, é mais importante a revelação humana do que a revelação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em um momento que é mais importante, as pessoas estão ouvindo, dando mais ouvido ao homem do que à palavra de Deus. Nós estamos vivendo em tempos coaches, que as pessoas dão tantas estratégias físicas, mas esquece que aquilo que vai fazer a diferença é aquilo que vem dos céus. Então aquele centurião, ele preferiu ouvir os homens e os conselhos humanos. Ele não quis ouvir um homem com conselho espiritual, por mais que isso afetaria a sua questão física, mas eles não quiseram ouvir o homem espiritual. Querido, o que vai fazer você sobressair dessas situações adversas que nós estamos vivendo, não é a inteligência natural, mas o que vai te fazer sobressair por todos esses problemas que têm acontecido no mundo inteiro, é a presença doce do Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar a passar por essas situações. E diz a palavra de Deus então que eles continuaram a viagem. E sabe o que aconteceu? Vento forte, chuva forte, perca, danos, prejuízo, perderam de novo. Mais uma vez, era uma embarcação que trazia coisas preciosas, perderam tudo, jogaram tudo no mar, estavam à deriva, o mastro não tinha um mastro, eles estavam derivando, eles estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo, porque eles não ouviram o conselho de um homem de Deus. E nós vamos adiantar a leitura aqui, e essa experiência, em Atos, no mesmo capítulo, no versículo 21, eles estavam todos desanimados, eles estavam todos cabeça baixa, eles estavam todos: nossa, nós vamos morrer, e agora? Acabou, nós estamos à deriva, nós não podemos comandar mais o barco. Então, o apóstolo se levanta e diz: e havendo muitos, já que não comia, então Paulo, pondo-se no meio deles, de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, vocês teriam que ter me ouvido, ó senhores, teriam me ouvido a mim e não partir de Greta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora adverto, admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Na minha tradução, o apóstolo Paulo diz no versículo 21, ele diz assim: o anjo do Senhor apareceu a mim. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu vou ler aqui na minha tradução, que essa tradução é diferente, e eu gosto dessa minha tradução. Ele diz assim: olha, nesta noite, o anjo do Senhor apareceu para mim,
Atos 27, 21, é muito linda essa tradução, e eu quero ler com você, em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim: fazendo muito tempo que eles não comiam nada, e Paulo ficou de pé no meio deles e disse assim: homens, vocês não devem ter medo, vocês deveriam ter me dado atenção ao que eu disse, vocês teriam ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perca, esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada o anjo do Senhor, o anjo de Deus, apareceu a mim. Eu vou repetir no versículo 23. Digo isso, porém, na noite passada um anjo do Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa chegar até a presença do imperador. O anjo do Senhor apareceu a mim. Entenda, o apóstolo Paulo, quando ele falava assim, vamos ficar, vamos ir, é porque ele tinha o direcionamento espiritual. Mas dessa vez ele falou assim, os caras estavam tudo desanimados, nós vamos morrer, nós não temos mais força, acabou, que eles estavam tudo à deriva. O apóstolo Paulo se colocou de pé no meio deles e falou assim: ei, ninguém vai morrer. Aleluia. Quem recebe palavra de vida nessa noite? Eu tomei uma decisão errada, eu não ouvi o conselho, mas eu como profeta de Deus digo assim: ei, hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. E ele apareceu e falou assim: ei, ninguém vai morrer. Mas será que eles iam dar crédito dele agora? O Paulo estava dizendo aquela frase: eu disse para vocês, te disse, não te disse? Eu te disse. Eu disse para vocês, mas vocês não me ouviram. Agora, se levante e coma, tenham força, porque o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu dizendo: ninguém vai morrer. E aí agora eles acreditaram. Eles acreditaram no apóstolo Paulo, primeiro por causa das circunstâncias que aconteceu, que eles não deram ouvido pela primeira vez, e agora também porque o apóstolo Paulo falou assim: o anjo falou comigo. Irmãos, tem pessoas que só recebem palavras se você falar alguma coisa do sobrenatural. Tem pessoas que falam assim: o anjo do Senhor apareceu aqui e falou comigo, pessoal, recebe. Se eu falar assim: irmãos, Deus tem algo para você, a pessoa, irmão, tem um anjo aqui. Quem está comigo aqui, gente? Irmãos, tem uma palavra, a palavra de Deus está falando com você. Irmãos, um anjo falou comigo. A maioria das pessoas são assim. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Eu e o Celso, nós viajamos lá no monte vendo um anjo, né, Celso? Ficamos doidão lá, é da hora. Mas eu quero dizer para você que você tem a palavra de Deus aqui nas suas mãos. E esta palavra é suficiente para você. Então agora eles deram ouvido, Gerson. Sabe por quê? Porque falaram assim: o anjo falou comigo. E se você não sabe, o pastor da igreja é um anjo. O anjinho feio que vocês têm. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite, querido. Não pegue somente as palavras proféticas de bênção, as palavras dizendo que você vai prosperar, você vai vencer, isso é gostoso, aleluia, glória a Deus. Mas também pegue as palavras de advertência, pegue as palavras de cuidado, pegue as palavras de correção, pegue as palavras de destino, porque é isso que vai trazer a mudança, é isso que vai trazer a transformação para a sua vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Em Provérbios 13, eu amo esta palavra, Provérbios 13. Coloque aqui para mim, por favor. Olha o que diz: o que despreza a palavra, o conselho, o que despreza o conselho, a palavra, perecerá, mas o que teme os mandamentos será galardoado, ou terá recompensas. Na minha tradução diz assim: aquele que ouve e recebe o conselho, aquele que não ouve é tolo.
Mas aquele que ouve e guarda receberá recompensas. Não sei se vocês já perceberam, existem pessoas que você corrige essa pessoa. Toda pessoa que você corrige, que você alerta, e essa pessoa fica emburrada com você, ela não prospera. Quem está comigo? Você chama a atenção de alguém e a pessoa já emburra. Parece o Chaves, né? Empaca. Essa pessoa não prospera. E a palavra de Deus chama de tolo, trazendo mais para o nosso português, de burro, de ignorante. Conheça um sábio. Sabe como você conhece um sábio? Quando você corrige, ele fica feliz. Agora conheça um tolo. É aquele que você corrige e ele fica triste, fica com raiva. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui, pessoal? Então aquele que é corrigido e recebe a correção fala: uau, era disso que eu precisava. Agora aquele que é corrigido e fica bravo fala: por quê? Ou. Então aquele que é corrigido recebe a palavra. Então a palavra mudou. Porque a palavra mudou, ele mudou o seu destino. Então ele recebe recompensas. E nesta noite eu quero profetizar em nome de Jesus que você está sendo corrigido. E esta palavra vai trazer recompensa para cada um que está aceitando dentro do seu coração. Só quem recebe se manifeste conforme a sua fé. Uau! Diz a palavra de Deus que então eles realmente sobreviveram. Eles não morreram, perderam tudo, mas puderam recomeçar. Conseguiram até uma outra embarcação. Por quê? Porque souberam dar a volta por cima, souberam entender, souberam passar pelo momento de dificuldade, entender que estava errado. E agora o apóstolo Paulo, o homem que era dirigido por Deus, se tornou o grande comandante daquele lugar. Muitos aprendem com o erro. E eu espero que, se você está assim, que você possa ter aprendido, possa ter corrigido a rota da sua história, da sua vida. E em nome de Jesus, comece uma nova rota, comece um novo destino. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. O terceiro navio, o terceiro barco, todos vocês já conhecem, está nos evangelhos. É o navio onde Jesus estava com os seus discípulos. Jesus tinha um destino. Jesus tinha que chegar a Gadara. E lá tinha um cara que era endemoniado. Mas não era um demônio assim não, era um príncipe, era coisa terrível. Se cortava, dormia em cemitério, amarravam ele com correntes, ele quebrava, era coisa terrível. E Jesus estava de um lado da Galileia e ele falou assim: nós vamos para Gadara. Mas nesse caminho, porque ele tinha uma guerra tão grande espiritual, o inimigo ficou furioso. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava com seus discípulos, veio uma grande tempestade, uma tempestade violenta. E o vento batia com violência no barco, o vento, a chuva, as ondas. E eu fico imaginando o navio dando aqueles né? E eram homens de experiência daquele lugar, eram homens pescadores. Nós não estamos falando com amadores, mas a maioria dos discípulos de Jesus, exemplo, o apóstolo Pedro, ele conhecia muito bem aquela região, conhecia muito bem o mar. E eles ficaram apavorados, porque a chuva estava violenta. Para um pescador ficar com medo, para alguém que morava ali praticamente no navio, no barco, ficar com medo. E eles viram Jesus, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. Quem consegue dormir numa grande tempestade? Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque aquele que tem o destino de Deus, aquele que tem uma missão de Deus, sabe que vai chegar no final do seu destino.
Aquele que está debaixo de obediência, aquele que está debaixo da presença de Deus, sabe que pode vir chuva, tempestade, mas ele chegará no destino final, aleluia. E os discípulos estavam todos apavorados, dizendo: mestre! E Jesus acordou, e ele fica bravo, e ele se coloca de pé, e ele diz assim: vento, com autoridade, para, ondas, acalma-te, chuva. E diz a palavra de Deus que quando Jesus acaba de dar os comandos, ficou uma calmaria. E os discípulos olharam, mas primeiro Jesus dá uma chamada neles e fala assim: ei, vocês não têm fé não? Irmãos, se eu tivesse com os discípulos, eu ia estar do mesmo jeito. Se eu tivesse com os discípulos, eu ia ficar apavorado, porque quem pode falar para o vento, para o mar ficar quieto? Quem está comigo aqui, gente? Você fica olhando para os discípulos e fala: misericórdia, eles não tinham fé não. Vai você. Eu ia ficar apavorado. Eu vou morrer, meu Deus. Ai, Jesus. E eles acordaram Jesus, graças a Deus. E Jesus falou: vocês não têm fé não? Porque nunca se ouviu falar de alguém que mandasse no tempo, na tempestade, no mar. Nunca se ouviu falar de alguém com uma autoridade tão grande como a autoridade de Jesus. Aleluia. E ele falou: viu, é assim que faz. E aí os discípulos falaram assim: quem é este que até os ventos, até os mares obedece? Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que eu sirvo, aleluia. Mas eu quero que vocês entendam que os dois primeiros que eu falei para você, o de Jonas e o do apóstolo Paulo, não por culpa dele, eles tiveram percas, jogaram tudo para fora. Mas entenda, no barco que Jesus estava, não teve perca nenhuma. Eu vou repetir: no barco que Jesus estava, não teve perca nenhuma. O que isso significa, apóstolo? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você está com Jesus no teu barco, quem está com Jesus no teu barco na sua vida? Aleluia. Se você está com Jesus no teu barco, não significa que você não vai passar por ventos, não significa que você não vai passar por tempestades, não significa que as ondas virão bater forte em você, não significa que você não vai passar por luta, não é isso. Mas se Jesus está no seu barco, você não terá perca. Você pode dar aqueles loop, pode virar para lá e para cá, mas você não terá perca, porque Jesus está no seu barco, aleluia, aleluia. Então quando Jesus está, você tem os mesmos sentidos, os mesmos medos, mas não se perde nada. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, de lutas, mas Jesus está na minha vida. Se Jesus está na sua vida, pode dar umas lapadas, você pode ficar com medo. E agora, Jesus? Mas você vai passar. Eu não vou pregar mais não, ninguém está recebendo. Você pode passar por tempestades, mas você vai passar, e a calmaria chegará para você. Só quem recebe, que tem fé, faz alguma coisa. Aleluia. Primeiro, desobediência. O segundo, não escuta. O terceiro, Jesus estava no barco. E o quarto, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 18.
Diz assim: então saiu Noé e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. 19. E todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Amém? Amém, queridos? Um pouquinho antes, mas depois você pode ler na sua casa. 6, 7, 8 vai falar sobre Noé. O Senhor deu para Noé as medidas, o tamanho da arca. O Senhor deu para Noé tudo conforme seria a arca. E no começo fala assim, olha, Deus ele olhou para a terra e viu que a terra realmente estava numa devassidão, morte, injustiça, maldade. Mas Deus olhou para Noé e se lembrou dele, porque Noé era um homem justo. E Deus falou assim: ó Noé, eu quero que você construa uma arca. E esta arca vai ter 3 andares. E deu todas as medidas, piche por dentro e por fora. Deus deu os detalhes para Noé construir a arca. É algo sobrenatural. Acender essa luz da frente acho que vai prejudicar um pouco aqui, mas eu queria colocar a imagem para mim, que eu pedi para vocês aí da produção. Entenda só o que acontece. Olha o tamanho dessa arca, pode soltar. Isso é uma réplica lá nos Estados Unidos. O cara tem dinheiro, né, para fazer isso. Não precisa pagar tudo, né, meu filho? Meu pai do céu. Olha, então tem uma réplica lá nos Estados Unidos. Eu tinha falado isso com a Natasha. Tem uma réplica lá nos Estados Unidos que mostra, né, as medidas da arca. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da arca. É grande ou não é? O pessoal de casa está assistindo também, produção? Não sei. Olha o tamanho disso. Eles fizeram uma réplica lá nos Estados Unidos. E quando eu for para lá, viu, eu quero. É um museu que ficou ali dentro. Olha o tamanho dessa arca. Eu quero que você analise. Alguém está vendo alguma janela? Porta? Não tem janela e não tem porta. Olha isso. Não tem janela, não tem porta. Está chegando no final dela, né? Então está um cara ali, um turista. Ele está filmando a réplica da arca de Noé. Então ele está filmando. E eu quero que você veja um detalhe que Deus falou comigo nesta madrugada de sexta para sábado. Então aqui já está no final. Ele começou do começo. 3 minutos de vídeo. 3 minutos de vídeo. Ele está chegando no final ali. E eu quero que você entenda que no começo não tinha janela, também não tinha porta aqui, né? Está chegando no final. Olha o tamanho dessa arca, gente. O tamanho de um prédio. Olha isso. 3 minutos do começo, indo até o fim da arca. Isso é uma réplica de um cara que pegou as medidas que está na Bíblia e ele construiu. Virou um museu, virou um ponto turístico. E aqui ele chega no final da arca. Uau! Imagine alguém construir isso daí. E uma coisa que eu reparei, que Noé, ele entra nesta arca com a sua família. Olha o tamanho. Com os animais. Não tinha janela e tinha uma porta para o outro lado. E essa porta foi fechada por anjos.
Agora, no detalhe que Deus deu para Noé, para construir esta arca, pode zerar para mim, filho, tá bom. Eu quero que você entenda algo. Essa arca não tinha uma coisa. É grande, sim ou não? Deu para você visualizar o tamanho? Sim ou não, gente? Eu quero que você entenda que toda grande embarcação ou tem um mastro, ou tem o quê? Um leme. Tem alguém que já está entendendo a revelação. Noé entra dentro de uma arca, porque ele estava preparado. Deus falou com ele: eu vou fazer assim e assim assado. Noé não teve medo, porque ele tinha intimidade com Deus. Noé não teve medo, porque Deus revelou para ele os tempos. Noé não teve medo, porque Deus deu detalhes para ele. Mesmo que Noé estava construindo um navio desse tamanho, gente, não tinha chuva, não tinha lago, não tinha rio perto dele, e ele construiu uma arca desse tamanho, porque ele confiava totalmente em Deus. Deus trouxe a revelação, e ele estava preparado para o dilúvio que viria no futuro, aleluia. Então ele já estava preparado. E algo interessante, que não, ele poderia falar assim: Deus, mas quando eu estiver na água, eu preciso ter uma janela na frente, eu preciso ter uma janela na lateral, eu preciso ter uma janela na esquerda, na direita, ou à frente, ou atrás. Não, Deus não deu uma janelinha para ele, Deus só colocou uma janela para o alto, aleluia. Deus colocou uma janela para o alto. Ele poderia dizer assim para Deus: Deus, mas como que eu vou conduzir a arca? Como? Eu tenho que ter um leme, eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ter alguma coisa para eu poder dirigir para a direita, para a esquerda, para se desviar de uma montanha, para se desviar de uma rocha, para se desviar de algum perigo. Deus, eu tenho que ter uma direção. Deus também não deu direção, Deus também não deu janela, Deus também não deu para ele olhar a visão. Quem está comigo, diga amém. Então ele entra lá dentro, aleluia. E quando ele entra lá dentro com toda a sua família, aleluia, ele entra e ele só espera em Deus. Ele só tinha madeira para um lado, madeira para o outro, animal e a sua família, e ele confiou totalmente em Deus. Não foi ele que dirigiu a arca, não foi ele que construiu a arca, mas quem dirigiu a arca foi o próprio Deus que dirigiu a arca dele. Eu quero dizer para você que o quarto barco é isso, querido. Não é você que tem o controle sobre as coisas, não é você que tem o controle sobre a tempestade, não é você que tem o controle sobre o dilúvio, não é você que tem o controle, não é você que tem a direção, mas é Jesus Cristo. É Deus que dirige. Quando você vai bater, Ele põe para lá. Quando vai bater na montanha, Ele põe para cá. Ele que conduz a sua vida, Ele que dirige a sua vida. E se você confia nele, e se você tem intimidade com Ele, você não precisa olhar o que o jornal, o que a televisão, o que a internet, o que o mundo diz, porque se você está em Cristo e Cristo está em você, tudo vai dar certo no final, tudo vai cooperar para você no final, porque é Ele que conduz a sua vida, aleluia, aleluia. Está preocupado com muita coisa, ansiedade, medo, pânico, porque você quer dirigir, fazer tudo. Querido, põe a sua empresa na mão de Deus. Querido, põe a sua família na mão de Deus. Querido, põe o seu trabalho na mão de Deus. Você que é autônomo, põe na mão de Deus. Tem coronavírus, tem desgraça, tem desgoverno, tem tanta coisa ruim acontecendo, mas sabe como eu estou? Estou dentro da arca. A coisa está pegando, mas eu estou dentro da arca. Eu não estou vendo nada, porque é Deus que conduz a minha vida. E o engraçado, que Noé só tinha uma janela. Diga assim, uma janela.
E meus amados queridos que estão comigo, essa janela não era da direita, nem esquerda, nem frente, nem trás. A janela era para o alto. Depois dos 40 dias, ele abriu a janela. Mas quando ele abre a janela, a primeira coisa que ele olha, o céu. A janela, ele abriu a janela para o céu. A primeira visão que ele teve foi o céu. Elevo os meus olhos para o alto, para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para o alto, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, Deus deixou uma janela para ele. A janela era para o alto. Tem uma janela que você pode fechar da sua alma, que são as coisas deste mundo, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você escuta. Mas há uma janela que você pode abrir, que essa janela é espiritual. É olhar para as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. O primeiro barco, um desobediente. O segundo barco, não deram atenção a um conselho. O terceiro barco foi até um pouco melhor, porque os discípulos estavam em treinamento. Deu uma onda, deu medo, mas eles ficaram com medo e clamaram para Jesus. Já foi melhor. Mas o quarto barco foi o perfeito, aonde eles não viram nada. Sentiram, sim, com certeza, mas eles confiavam totalmente que Deus estava com eles. E depois disso, então eles saem da arca com a sua família e levantam um altar de adoração ao Senhor. Eu quero dizer para você que se Jesus está no seu barco, na sua vida, no final, tudo dará certo. Eu vou repetir para você: tudo dará certo. Mas confia, creia, deixa Deus conduzir a sua vida. Nesse momento eu quero orar com vocês. Se coloquem de pé.